Árvore de Natal é bíblico ou é idolatria? Você já parou para se perguntar? Porque crente é inteligente. Toda moda, todo costume que surge, ele quer pesquisar, ele quer estudar e analisar pela Bíblia Sagrada. Será que decorar um pinheiro, essa árvore de Natal, com luzes, eu já fiz isso, quando eu não conhecia a Bíblia e nem estudava. Aquelas bolas, né, com brilho, aquela coisa bonitinha, pendurada na árvore, tudo isso tem um significado. E o negócio é terrível. Está, de fato, ligado à mensagem pura do Evangelho? Ou a algo muito antigo e pagão, escondido por trás desse costume? Vamos colocar especificamente aqui no Brasil. Hoje, vamos abrir a Bíblia. Eu quero que você entenda que hoje nós vamos pensar um pouco. O que eu vou colocar para você aqui hoje é para mente pensante, é para quem realmente não quer desagradar a Deus, quer realmente examinar e conhecer a verdade sobre Natal, sobre árvore de Natal e seus símbolos que lhe acompanham. Então veja, nós vamos hoje abrir a Bíblia, ver advertências sérias de Deus, não é que eu estou dizendo nem que outros estão dizendo, é o que está escrito na Bíblia. Ver as advertências sérias de Deus contra o culto a árvores. Culto a árvores? Mas quem diz que a gente cultua a árvore? Você não percebe, mas está cultuando a árvore. E eu vou te provar na Bíblia Sagrada. Eu vou te provar. Então fica até o fim. Esse vídeo vai te fazer pensar duas vezes antes de você simplesmente decorar uma árvore. Você vai primeiro examinar a Bíblia e ver o que são esses costumes pagãos que se infiltraram, gerando sincretismo, mistura religiosa entre os cristãos. Então, o que a Bíblia diz sobre culto a árvores? Carvalhos, olha, carvalhos, árvores gigantes. E os sacrifícios que eram feitos ao pé desses carvalhos, dessas árvores verdinhas. Você lembra alguma coisa, árvore verde? Nessa época de dezembro, quando vai se aproximando dezembro, Deus advertiu Israel, o seu povo, várias vezes contra adorar sob árvores de carvalho, que eram árvores de grande porte, oferecendo sacrifícios e pecando com orgias sexuais. E aqui tinha um significado que era a fertilidade. Vamos lá. Naquele tempo, inclusive, muitas mulheres, elas não tinham filhos. Elas eram estéreis. E aqui já vem vindo já um significado para você entender porque árvore eram deuses desses tais pagãos. E de repente entra na igreja cristã. Vamos lá. Aqui estão alguns versículos relevantes, os mais importantes. Tem outros, mas vou colocar os mais importantes. Isaías 57, versículo 5. Diz assim: vocês que se inflamam, fazem sexo, não é orgia sexual, entre os carvalhos, sob toda árvore verde, que sacrificam os filhos nos vales. Essa história aqui é muito triste. Eu acho que não dá nem pra falar aqui, que é perigoso dar problema. Sob as fendas das pedras, sacrificavam seus filhos ali no altar, que era pedra. Em Isaías capítulo 1, versículo 29 ao 31 diz: vocês se envergonharão dos carvalhos que desejaram, e se envergonharão dos jardins que escolheram. Vocês serão como carvalho, cujas folhas, quando elas se murcham, eu vou fazer de vocês um terror por conta dessas árvores, da idolatria sob essas árvores e nas árvores. Deuteronômio 12, versículo 2 e 3 diz assim: tendes de destruir todos os lugares onde as nações que vós expulsais serviram aos seus deuses nos altos. Quando se fala que altos, eram nos altos onde haviam árvores, nas colinas e debaixo de toda árvore verde, debaixo de toda árvore verde havia sacrifícios, adoração, árvore verde. Trocaram os nomes, meus irmãos, mas a árvore continua ainda. Por que a árvore de Natal? Por causa do sincretismo, a mistura que fizeram no meio do cristianismo para agradar os pagãos, para que eles não saíssem da igreja, mas se mantinham seus costumes pagãos. Segundo Reis 17:10, ergueram colunas sagradas. Essas colunas hoje são obeliscos, que hoje é de concreto, mas antigamente era de árvore. Os postes de Azera, no topo de todo o monte e debaixo de toda árvore verde. Isso aqui é Bíblia, segundo Reis 17:10. Alguém me desafiou aí nos comentários? Então eu vou te provar. Vou te provar sim. Você tá aí falando aí desse assunto, tá? Porque é paganismo. Daqui a pouco vai falar que a árvore de Natal também é paganismo. Exatamente. É paganismo, idolatria. E Israel sofria os flagelos e os terrores que Deus mandava sobre eles por conta desse tipo de pensamento. Não é pecado. Tem nada a ver? Estou lendo pra você aqui. Aí se entrar alguma coisa ruim na sua vida, você vai se lembrar dessa mensagem e ver se corta esse costume maldito de heresias que estão se infiltrando nas igrejas. A minha tristeza é entrar em um culto e ver tudo vermelhinho, bonitinho, até com aquele movimento dos animaizinhos dentro, aquela coisa inocente, chapeuzinho de Papai Noel. Que inocência, inocência! Gente, vamos estudar, vai. Esses versículos que eu estou mostrando para vocês mostram que o Senhor via
como idolatria as práticas de adoração sob árvores ou em árvores, com sacrifícios de crianças que eram sacrificadas, cultos imorais, sexuais, prostituição nesses rituais como forma de apresentar a esses deuses das árvores, não é? Uma forma de fertilidade. Receberiam a cura da infertilidade para ter filhos através da adoração naquela árvore. Essas árvores, meus irmãos, haviam se tornado locais de culto a deuses pagãos, porque eram altas, eram enormes, grossas, largas, enormes, eram fortes. Pareciam até que Deus, o Deus deles, residia dentro dessa árvore. E os povos vizinhos usavam elas para sacrifícios e cultos. Então, se Deus proibiu esse tipo de culto, está escrito nesses versículos, basicamente nesses versículos, que há outros, não é? Irmãos, era idolatria. Então o que nós devemos perguntar? Por que decorar uma árvore e considerá-la parte da celebração de Cristo sem examinar uma origem, a sua origem real? A origem da árvore de Natal, suas raízes pagãs, sacrifícios de orgias. Vocês precisam pesquisar isso, estudar isso, pelo amor de Cristo. Saiam do paganismo. Agora vamos olhar com a tradição da árvore de Natal, que ela se desenvolveu. Como ela se desenvolveu? E por que muitos estudiosos apontam para raízes pagãs? Estudiosos! Não sou eu, são os estudiosos que estudaram há milênios, os milênios atrás do paganismo, lá atrás, trazendo para nós hoje. Tá, meus irmãos? Então, os símbolos permanecem. Mudaram as palavrinhas, colocaram... O diabo, ele vem camuflado, irmãos. Vem todo enfeitadinho, bonitinho, para enganar quem não estuda, quem não lê. Há registros, meus irmãos, de que a festa romana da Saturnália, que acontecia no solstício de inverno, incluía festejos, é o que há no Natal, orgias escondidas, bebida tem no Natal, licença sexual no Natal, feriadão, não é tudo misturado, junto e misturado. Culto ao sol, tem um determinado segmento que eles apresentam o sol, né, com aqueles, né, como se fosse um brilho grande, metálico, dourado, né, como se fosse o sol. Vigia, pelo amor de Deus, isso é sincretismo, mistura de deuses, Deus do sol, o Deus sol dentro da igreja. Igreja. Vamos lá. Essa mesma festa que nós conhecemos como Natal foi usada como meio de agradar os pagãos, permitindo-se que eles viessem a continuar nas suas práticas pagãs, meus irmãos, na igreja romana, que se diz ser cristã. Havia uma infiltração de outras religiões que ficavam tristes porque o seu paganismo, seus costumes não podiam entrar na igreja. Então permitiam, começou a entrar a permissividade na igreja, e assim, então, você vê hoje essa mistura que há da idolatria nessa igreja que eu me referi. Sobre a árvore em si, segundo cronologias, o costume, já eu termino, o costume europeu de trazer galhos verdes para dentro de casa ou pendurar decorações em árvores começou nos séculos XV e XVI na Alemanha, associado a rituais de inverno, e não originalmente ligado ao nascimento de Cristo. Além disso, algumas fontes afirmam, meus irmãos, os estudiosos, eles afirmam que as bolas, decorações penduradas em árvores remetem o que? Simbolicamente ou historicamente, como você queira, não é? A oferendas. Você sabe o que é uma oferenda, não é isso? Ou mesmo cabeças de vítimas penduradas em árvores como sacrifício ou como símbolo de triunfo, medo e terror. Aquelas bolinhas penduradinhas bonitinhas foram fantasiadas hoje, mas antigamente eram cabeças de crianças e de adultos pendurados nas árvores, meus irmãos. Especialmente crianças. Pelo amor de Cristo, gente, estuda! Não desagrade ao Senhor Deus. Por isso naquele dia ele vai dizer: não vos conheço todos vós que praticais a iniquidade, mas nós profetizamos, nós pregamos, nós falamos em línguas, enfim. Não conheço vocês que praticam a iniquidade. O que é iniquidade? É o pecado voluntário. Você deveria ter estudado. A Bíblia Sagrada está na mão. Você poderia ter pesquisado, mas não quis. Preguiça de estudar, agora não tem mais jeito. Iniquidade. Não vos conheço. Dando continuidade, árvores. Cultos sobre árvores, sacrifícios de crianças, ritos de fertilidade, orgias, todos esses elementos, meus irmãos, aparecem como pano de fundo de cultura pagã, não para crente, não para cristão. Quando essa cultura se cristianizou, quando ela entrou na mistura, que entrou na igreja, decorou-se e mudou-se o nome, como eu já disse, mas os símbolos permaneceram. Agora, olha aí, meus irmãos, olha isso, o jogo do diabo para trazer essa mistura dentro do cristianismo. Entenda isso. Então, se trazemos uma árvore como símbolo de celebração de Cristo, não é? Dizem que é uma celebração de Cristo com toda essa mistura, mas a árvore carrega uma origem ligada à idolatria, paganismo, sacrifício, culto pagão. Devemos o quê? Questionar, perguntar, pesquisar se estamos realmente honrando a Deus ou misturando o evangelho com tradições que ele reprove. Aqui vem a conclusão. Então, a árvore de Natal é bíblica, Israel? Não há na Bíblia nenhum versículo dizendo que os cristãos devem colocar uma árvore em sua casa para celebrar o nascimento de Cristo. Mas há muitos versículos dizendo que Deus reprova a adoração de árvores ou sob árvores. E se considerarmos, meus irmãos, as origens, né, da árvore de Natal como parte de uma tradição que misturou ritos pagãos, sacrifícios, orgias sexuais e culto ao sol, preste atenção em determinado segmento aí, vemos que há risco real
de estarmos participando daquilo que o Senhor condena, mesmo que com intenções bonitinhas, inocentinhas de Natal. Então, a aplicação dessa mensagem é: examine sua tradição. Pergunte-se, pesquise. Pergunte, por que eu estou fazendo isso? Você sabe por que você faz isso? Por que você põe uma árvore de Natal com aqueles enfeites na sua casa? Você sabe por quê? E de onde veio isso? Onde se está na Bíblia? De onde veio isso? Você não se pergunta, não é? Então, de agora em diante, arranca essa miséria da sua casa, pelo amor de Cristo. Joga essa coisa do porão, joga no inferno, joga no lixo. Não compre essa coisa para sua casa. Você está trazendo maldição, influências malditas. Então, pergunte, está me aproximando de Deus? É para a glória de Deus ou não? Não julgue quem celebra. Quem está celebrando por não conhecer a palavra, não precisa ficar mexendo com eles. Eu estou falando com crente em Jesus. Não estou aqui perturbando quem tem outro segmento. É para crente em Jesus Cristo. Então esteja consciente disso. Tudo isso pode trazer influência no seu casamento, na vida espiritual. Então entenda, pesquise o seu costume. E convido você a que esteja pronto a abrir mão desses costumes. E perceba se a tradição domina você mais do que o evangelho. E termino aqui. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, coloque aí nos comentários: vou rever minhas tradições. E compartilhe com alguém que precisa dessa reflexão. Deus em Cristo te abençoe. E lembre-se, não é a árvore de Natal que salva, mas Jesus, a oliveira verdadeira, é o único que pode nos salvar. Fora disso, é paganismo e idolatria. Deus em Cristo abençoe a sua vida.